Noiva, de Alia Zelwood, autora de A Hipótese do Amor. Um romance paranormal com humor, reviravolta, de Hannah Witten, autora de Para o Trono. Editora Arqueiro. Livro completo na playlist nesse canal. Quem teve a ideia de estudar o universo? Uma ótima leitura. Capítulo 13. Ele tenta evitar pensar no que faria com o pai dela se isso não fosse provocar o pior incidente diplomático do século. Ana estava certa, não é tão difícil subir no telhado, mesmo para alguém com a coordenação visomotora de um ornitorrinco. Ou seja, eu. Levo menos de 15 segundos para chegar lá, e é vagamente empoderador o fato de eu não achar que meu cérebro vai acabar espalhado no canteiro de flores. Assim que me vejo sentada nas telhas, um pouco desconfortável mas sem querer admitir, fecho os olhos e inspiro, depois expiro e inspiro de novo, deixando a brisa brincar com meus cabelos, dando as boas-vindas ao toque do céu noturno. As ondas batem suavemente na margem. De vez em quando, algo faz barulho nas águas do lago. Nem me importo com os insetos, digo a mim mesma. Se eu perseverar, vou acreditar. É nisso que estou falando quando Love chega. Ele não me nota imediatamente, e posso observá-lo enquanto ergue o corpo graciosamente pela borda. Ele fica parado bem na beirada, e isso deveria ser assustador. Love leva a mão aos olhos e pressiona o polegar e o indicador neles, com tanta força que deve ver estrelas. Então abaixa o braço ao lado do corpo e expira uma vez, lentamente. Este, eu acho, é Love. Não Love, o alfa de Love, o irmão de Love, o amigo, ou o filho, ou o infeliz marido da igualmente infeliz esposa. Apenas, Love. Cansado, acho. Solitário, presumo. Irritado, aposto. E não quero perturbar seu raro momento de solidão, mas a brisa aumenta, soprando em sua direção e levando meu cheiro. Ele instantaneamente gira o corpo. Para mim. E, quando seus olhos se tornam apenas pupilas, levanto a mão e aceno desajeitadamente. Ana me contou sobre o telhado, digo, em tom de desculpa. Estou me intrometendo em um momento privado e especial. Posso ir? Ele balança a cabeça estoicamente. Engulo uma risada. Se você se sentar aqui, aponto para a direita, ficará entre mim e o vento. Não haverá cheiro de bouillabaisse. Ele contrai os lábios, mas acaba indo até onde eu estava apontando, o corpo grande dobrando-se próximo ao meu, longe o suficiente para evitar toques acidentais. O que você sabe sobre bouillabaisse? Como não é feito à base de hemoglobina nem de amendoim, nada. Então, bato palmas. As cigarras se aquietam e retomam o canto após uma pausa desorientada. Me diga se entendi. Você vai usar sua reunião com Emery como desculpa para plantar algum spivary ou interceptador que permita monitorar as comunicações dela e obter provas de que está liderando os leais. Mas você está entrando em território inimigo sozinho e, com computadores, tem a habilidade de um ludita octogenário, o que o coloca em grande risco. Na verdade, não precisa me dizer se estou certa, eu já sei. Quando você vai mergulhar em sua morte iminente? Amanhã ou sexta-feira? Ele me estuda como se não tivesse certeza se sou um banco ou uma escultura pós-moderna. Um músculo se contrai em seu maxilar. Eu realmente não entendo, reflete ele. Não entende o quê? Como você conseguiu se manter viva apesar de seus surtos imprudentes? Devo ser muito esperta. Ou incrivelmente burra. Nossos olhares se chocam por alguns segundos, cheios de alguma coisa que parece mais confusão do que antagonismo. Eu desvio o olhar primeiro. E simplesmente digo, sem pensar antes. Me leve com você. Me deixe ajudar com a parte da tecnologia. Ele solta um suspiro cansado e silencioso. Vá para a cama, misere, antes que você consiga se matar. Eu sou notívaga, murmuro. Um pouco ofensivo meu marido não pensar que sei cuidar de mim mesma. Muito ofensivo que minha esposa pense que eu a levaria comigo para uma situação altamente volátil, na qual eu posso não ser capaz de protegê-la. Ok. Tudo bem. Olho para seu rosto sério, teimoso e intransigente.
À luz fraca da lua, as linhas das maçãs do seu rosto estão prontas para me cortar. Mas você não pode fazer isso sozinho. Ele me lança um olhar incrédulo. Você está me dizendo o que posso e o que não posso fazer. Ah, eu nunca faria isso, Alpha, digo com um tom zombeteiro do qual não me arrependo totalmente quando ele me encara de volta. Mas você não consegue nem ligar um computador. Eu sei ligar um maldito computador. Love. Meu amigo. Meu esposo. Você é claramente um licano competente e com muitos talentos, mas eu já vi o seu celular. Vi você usar seu celular. Metade da sua galeria são fotos da Ana fora de foco com o seu dedo bloqueando a câmera. Você digita Google na barra do Google para iniciar uma pesquisa. Ele abre a boca. Em seguida, a fecha. Você ia me perguntar por que esse é o jeito errado. Você não vai. Seu tom é definitivo. E, quando ele se levanta, afastado pela minha insistência, sinto uma pontada de culpa e seguro a perna de seu jeans, puxando-o de volta para baixo. Seus olhos se fixam no lugar onde o seguro, mas ele cede. Desculpe, não vou mais falar sobre o assunto. Por hora. Por favor, não vá embora. Tenho certeza de que você veio aqui para. O que você faz aqui, afinal? Afia as garras. Uiva para a lua. Me livro das pulgas. Está vendo? Não quero impedir você. Vá em frente. Espero que ele tire as criaturas do cabelo. Aliás, você não deveria estar dormindo? Você não é notívago. Já passa da meia-noite. Horário nobre para mim, as cigarras e mais ninguém em quilômetros. Eu não durmo muito. Certo. Ana disse isso. Quando mencionou que ele tinha insônia. Sua sobrancelha se ergue. Você parece muito feliz com minha incapacidade de ter um descanso decente. É. Não. É que Ana mencionou que você estava com pneumonia e... Ele sorri. Ela confunde as palavras com frequência. É. De acordo com o Google, que aparentemente não sei como usar, o olhar de soslaio de Love é matador, isso é normal na idade dela. Ele parece pensativo por um longo momento durante o qual seu sorriso desaparece. Não consigo imaginar como deve ser difícil. Aprender a falar? Isso também. Mas me refiro a criar uma criança pequena. Assim, de repente. Não tão difícil quanto ser criado por um idiota que não sabe comprar uma cadeirinha para você, ou que dá bala para comer antes de dormir porque você está com fome, ou que deixa você ver o Exorcista porque ele nunca viu, mas a protagonista é uma menina, e ele imagina que você vai se identificar com ela. Uau! Serena e eu assistimos a esse filme quando tínhamos 15 anos e dormimos com as luzes acesas durante meses. Ana assistiu aos 6 e vai precisar de terapia até depois dos 40. Eu me encolho. Sinto muito. Por Ana, principalmente, mas também por você. As pessoas em geral se preparam para a paternidade. Não nascemos sabendo trocar fraldas. Ana já aprendeu a usar o banheiro. Não comigo, obviamente. Eu teria conseguido de alguma forma ensinar a garota a mijar pelo nariz. Ele passa a mão pelos cabelos curtos e depois esfrega o pescoço. Eu não estava preparado para ela. Ainda não estou. Ei, merda, ela é tão magnânima. Descanso minha têmpora nos joelhos, estudando a maneira como ele fita a distância, me perguntando quantas madrugadas ele vem até aqui. Para tomar decisões por milhares. Para se culpar por não ser perfeito. Independentemente do quanto parece competente, abnegado e seguro, Love talvez não goste muito de si mesmo. Você morava na Europa? Onde? Ele parece surpreso com a pergunta. Zurique. Estudando? Seus ombros se erguem com um suspiro. Inicialmente. Depois, trabalhando. Arquitetura, certo? Eu não entendo muito disso. Edifícios são meio chatos. Mas fico feliz por eles não caírem na minha cabeça.
Eu não entendo como alguém pode digitar coisas em uma máquina o dia todo e não sentir medo de um levante de robôs. Mas fico feliz por Mario Kart existir. Justo. Sorriu com o tom usado por ele, porque é o mais amado que já ouvi se mostrar. Devo ter encontrado o ponto sensível dele. Gosto muito do estilo desta casa, digo, generosa. É chamado de biomórfico. Como você sabe? Aprendeu isso na faculdade? Isso, e eu projetei a casa de presente para minha mãe. Ah! Uau! Acho que ele não é só um arquiteto. É um bom arquiteto. Você estudou em escolas humanas? O sistema escolar deles muitas vezes é a única opção, simplesmente porque eles são mais numerosos e investem em infraestrutura educacional. Na sociedade dos vampiros, e presumo que entre os licanos também, os diplomas formais não valem nada enquanto título, mas as habilidades que os acompanham são inestimáveis. Se quisermos adquiri-las, criamos identidades falsas e as usamos para nos matricular em universidades humanas. Os vampiros costumam ter aulas online, por causa das presas e das queimaduras de terceiro grau sob a luz do sol. Os licanos passam despercebidos pelos humanos e podem entrar e sair de sua sociedade com mais facilidade, mas em muitos lugares os humanos instalaram tecnologia que detecta batimentos cardíacos mais rápidos que o normal e temperaturas corporais mais altas. Sinceramente, tenho sorte de eles nunca terem achado que os vampiros se dariam ao trabalho de lixar as próprias presas e portanto nunca desenvolveram o mesmo grau de paranoia a nosso respeito. Na verdade, Zurique era diferente. Diferente? Licanos e humanos frequentavam a faculdade abertamente. Alguns vampiros também. Todos morando na cidade. Uau! Sei que existem lugares assim pelo mundo, onde a história local entre as espécies não é tão tensa e viver lado a lado, se não juntos, é considerado normal. No entanto, ainda é difícil imaginar. Você tinha uma namorada vampira? Aponto para meu dedo anelar. Uma vez que se escolha uma vampira, não tem mais volta, hein? Ele me lança um olhar paciente. Você vai ficar surpresa em saber que os vampiros não andavam com a gente. Que snobs! Cruzo as mãos no colo, mas começo a brincar com a aliança de casamento. Por que tão longe, em Zurique? Você estava fugindo do Roscoe? Fugindo? Suas bochechas se esticam em um sorriso de quem se diverte. Roscoe nunca foi uma ameaça. Não para mim. Muita coragem da sua parte. Ou narcisismo. Ambos, talvez, não admite ele. E logo fica sério. É difícil explicar. A dominância para alguém que não tem o hardware para entender o conceito. Love, isso foi uma metáfora de computador? Recebo outro daqueles olhares de não seja atrevida e dou risada. Vamos lá. Pelo menos tente explicar. Ele balança a cabeça. Se conhecesse alguém sem nariz e tivesse que explicar como é um cheiro, o que você diria a essa pessoa? Ele me olha, em expectativa. E eu abro a boca meia dúzia de vezes, só para fechá-la novamente, frustrada. Sua expressão nem é do tipo eu avisei quando ele continua, foi assim com Roscoe. Ele era um adulto, eu mal havia passado da puberdade, mas eu sempre soube que ele nunca venceria uma luta contra mim, e ele sempre soube disso, e todos no bando também sabiam disso. Por mais que eu o despreze agora, sou grato por ele ter me dado tempo suficiente sem um motivo para desafiá-lo. Sem se tornar um líder despótico, ele quer dizer. O que o fez mudar? Difícil dizer. As opiniões dele mudaram muito repentinamente. Ele passa a língua pelos lábios volumosos, parecendo distante, envolvido por uma lembrança. Recebi o telefonema e nem tive tempo de passar no meu apartamento a caminho do aeroporto. Minha mãe havia se oposto abertamente a uma invasão. Ela estava ferida, e Ana não tinha quem a defendesse. Merda. Foram 11 horas e 40 minutos do momento em que recebi o telefonema até estacionar na garagem de Cal e encontrar Ana soluçando no quarto de Misha. Seu tom é sem emoção, o que é quase perturbador. Eu estava apavorado. Não consigo imaginar.
Ou consigo. Naqueles primeiros dias após a partida de Serena, eu estava tão preocupada e frenética procurando por ela que não me ocorreu tomar banho ou me alimentar até minha cabeça latejar e meu corpo ficar febril. Você voltou a Zurique depois disso? Para pegar suas coisas? Para encerrar um ciclo. Dizer adeus à vida que você havia construído. Talvez você tivesse amigos, uma namorada, um restaurante favorito. Talvez costumasse dormir até tarde ou fazer longas viagens de fim de semana pela Europa para visitar edifícios, ou algo assim. Talvez você tivesse sonhos. Você voltou para recuperá-los? Ele faz que não com a cabeça. Meu senhorio enviou algumas coisas pelo correio. Jogou fora o restante. Ele coça o queixo. Me sinto um pouco mal por ter deixado a louça do café da manhã suja na pia. Dou uma risadinha. É bem típico de você, não é? O quê? Ele se vira para mim. Se culpar por não ser perfeito. Se quiser lavar a minha louça, fique à vontade. Psiu. Bato de leve meu ombro no dele, como faço com Serena quando ela está sendo obtusa. Ele enrijece, fica imóvel e sem respirar, em uma espécie de tensão por um momento, depois relaxa lentamente quando me afasto. Então, essa coisa de dominância. Cal é o segundo licano mais dominante do bando. Isso soa esquisito, como escolher palavras aleatoriamente. Poesia de ímã para geladeira. Não somos uma organização militar. Não há uma hierarquia rígida em um bando. Por acaso, Cal é alguém em quem confio. Não pode ser mais disfuncional do que conselhos arbitrários cuja formação é estabelecida mediante primogenitura. E os humanos elegem líderes como o governador Davenport. Claramente, não há uma solução perfeita para essa questão. Ele também teve que desafiar alguém para se tornar um ajudante? O boneco Ken, talvez? O pior é que eu sei a quem você está se referindo. Dou uma risada. Ei, ele nunca se apresentou. Ludwig. O nome dele é Ludwig. E nosso bando tem mais de uma dezena de ajudantes, que são escolhidos dentro de seu grupo por meio de um sistema eleitoral. Que tipo de grupo? É uma teia de famílias interconectadas. Em geral, geograficamente próximas. Cada ajudante se reporta ao alfa. Depois do Roscoe, foram eleitos novos ajudantes, o que significa que a maioria deles é tão novata quanto eu. Mick é o único que manteve sua posição. Você quer dizer o único que não tentou matar você? Isso. A risada dele poderia ser amarga, mas não é. Ele e a parceira eram amigos íntimos da minha mãe. Shannon também era uma ajudante. Você matou Shannon? Pergunto, em tom trivial, e a cara dele é de quem vai me empurrar do telhado. Misere. É uma pergunta justa, dados os seus precedentes. Não, eu não matei a parceira do homem que trocava minhas fraldas. Ele massageia a têmpora. Inferno, ambos trocavam. Eles me ensinaram a andar de bicicleta e rastrear presas. O que aconteceu com ela? Ela morreu há 2 anos, durante um confronto na fronteira oriental. Com os humanos, é o que achamos. Ele engole em seco. O filho do Mick também. Ele tinha 16 anos. Não se trata de algo que meu povo não faria, mas ainda assim estremeço. Isso explica porque ele sempre parece tão melancólico. Ele cheira a tristeza. O tempo todo. Bem, ele é o meu licano favorito. Abraço os joelhos. Ele é sempre tão legal comigo. Isso porque ele tem uma queda por mulheres bonitas. O que isso tem a ver comigo? Você sabe a aparência que tem. Eu rio baixinho, surpresa com o elogio indireto. Por que você sempre faz isso? Pergunta ele. Faço o quê? Quando ri, você cobre os lábios com a mão. Ou então ri com a boca fechada. Dou de ombros. Eu não tinha consciência de que agia assim, mas não estou surpresa. Não é óbvio? Não, a julgar pelo olhar confuso de Love. Ok. Vou ficar super vulnerável com você.
Respiro fundo e dou um suspiro teatral. Junto às mãos. Talvez você não saiba isso sobre mim, mas não sou como você. Na verdade, sou de outra espécie, chamada Misere. Sua mão sobe para agarrar meu pulso. Minha respiração fica presa na garganta. Por que você esconde suas presas? Foi você quem me disse para fazer isso. Eu pedi que você não respondesse a um ato de agressão com outro ato de agressão, para evitar que eu volte para casa e encontre minha esposa feita em picadinho, e alguém mais picadinho ainda ao lado dela. A mão dele ainda está em torno do meu pulso. Quente. Apertando um pouco mais. Seu toque me perturba. Isso é diferente. É mesmo? Você não faria picadinho de mim? Vamos lá, Love. Eu desvencilho o braço e o seguro junto ao meu peito. Você sabe como são meus dentes. Vamos lá, Misere. Ele está de zombaria. Eu sei, claro, e é por isso que não entendo por que você esconde. Ficamos nos encarando como se estivéssemos em um jogo, tentando fazer o outro perder. Quer que eu mostre? Estou tentando provocá-lo, mas ele simplesmente assente de modo solene. Eu gostaria de saber com o que estamos lidando, sim. Agora. A menos que você precise de ferramentas específicas ou tenha um compromisso neste momento. É hora do banho? Você quer ver minhas presas? Agora. Love me olha de um jeito quase compadecido. É que. Não tenho certeza do que há de tão preocupante na ideia de ele vê-las. Talvez eu esteja apenas me lembrando de quando eu tinha 9 anos e meus cuidadores humanos sempre paravam de sorrir no segundo em que eu começava. Um motorista fazendo o sinal da cruz. 1 milhão de outros incidentes ao longo dos anos. Somente Serena nunca se importou. Isso é uma armadilha. Você está procurando uma desculpa para ver minhas entranhas fertilizarem o canteiro de flores? Digo. Isso não seria necessário, já que eu poderia simplesmente empurrar você daqui sem que ninguém no bando me questionasse. Exibido. Ele esconde as mãos atrás das costas teatralmente. Sou inofensivo. Ele é tão inofensivo quanto uma mina terrestre. Poderia destruir galáxias inteiras com um olhar severo e um rosnado. Muito bem, mas, se suas sensibilidades lupinas sentirem repulsa por minhas presas vampíricas, pode lembrar que foi você quem pediu. Não tenho certeza de como começar. Rosnando? Puxando o lábio superior para cima com os dedos, como os dentistas humanos fazem nos comerciais de escovas de dente? Mordendo a mão dele para uma demonstração prática? Tudo isso parece inviável. Então eu simplesmente sorrio. Quando o ar frio atinge meus caninos, meu cérebro reptiliano grita que fui pega. Que fui descoberta. Que estou bem, na verdade. As pupilas de Love se dilatam. Ele estuda meus caninos com sua costumeira e plena atenção, sem recuar ou tentar me devorar. Pouco a pouco, meu sorriso se transforma em algo sincero. Enquanto isso, ele olha. E olha. E olha. Você está bem? Minha voz o traz de volta ao corpo. Seu grunhido é vago, não exatamente afirmativo. E você não. Ele pigarreia. Não usa. O quê? Ah, minhas presas. Passo a língua pela da direita, e Love fecha os olhos e depois se vira. Ou é muito nojento ou ele está com medo. Pobre pequeno alfa. Todos nós nos alimentamos com bolsas de sangue, com muito poucas exceções. Que exceções? Dou de ombros. Alimentar-se de uma fonte viva está meio ultrapassado, principalmente porque dá muito trabalho. Acho que o consumo mútuo de sangue às vezes é incorporado ao sexo, mas lembra como fui exilada quando criança e que sou universalmente conhecida por ser uma péssima vampira? Eu deveria obrigar Owen a me explicar as nuances disso, mas, targue. Não é como se eu planejasse chegar assim tão perto de outro vampiro, jamais. Eu não vou morder você, Love. Não se preocupe. Não estou preocupado. A voz dele parece rouca.
Ótimo. Então, agora que mostrei minhas armas temíveis, você vai me levar à casa da Emery com você? É a lua de mel que você deve à sua noiva. Foi um prazer negociar com você. Vou fazer as malas e faço menção de me levantar, mas ele me puxa de volta para baixo. Bela tentativa. Suspiro e me inclino para trás, estremecendo quando as telhas pressionam minha coluna. As estrelas enchem o céu, levando-nos a um momento de silêncio. Quer saber um segredo? Pergunto, cansada. Algo que pensei que nunca admitiria para alguém? Seu braço roça minha coxa quando ele se vira para me olhar. Estou surpreso que você queira contar para mim. Eu também. Mas carreguei isso tão diligentemente e a noite parece tão suave. Serena e eu tivemos uma briga séria alguns dias antes de ela desaparecer. A maior de todas que já tivemos. Love permanece calado. Que é exatamente o que preciso dele. Nós brigávamos bastante, principalmente por coisas triviais, por outras nem tanto, e nesses casos demorava um pouco para esfriarmos a cabeça. Crescemos juntas e éramos muito irritantes uma com a outra. Sabe, irmãs. Ela cuspia nos bolsos dos cuidadores que eram maus comigo, e eu li livros obscenos para ela na vez que ficou tão doente que precisou tomar bolsas de soro. Mas eu odiava o fato de ela às vezes passar dias sem atender ao telefone, e ela odiava que eu pudesse ser uma megera de coração de pedra, acho. Nessa última briga que tivemos, ficamos as duas espumando. E então ela não apareceu para me ajudar a colocar a capa do edredom, apesar de saber que é a coisa mais difícil do universo. E agora as coisas que ela disse continuam nadando na minha cabeça. Como tubarões que não se alimentam há meses. Não consigo ver a expressão de Love daqui de baixo. O que é ideal? E o que dizem os tubarões? Ela conseguiu fazer com que o recrutador de uma empresa muito legal se interessasse por mim. Era um emprego muito bom. Desafiador. Algo que apenas uma dúzia de pessoas no país podia fazer. E ela ficava me dizendo o quanto eu era perfeita para a vaga, que grande oportunidade era, e eu simplesmente não conseguia entender o sentido, sabe? Sim, era um trabalho mais interessante, com mais dinheiro, mas eu ficava me perguntando, para quê? Para que eu me daria ao trabalho? Qual é o objetivo final? E perguntei a ela, e ela, respiro fundo. Ela disse que eu não tinha propósito. Que eu não me importava com nada nem com ninguém, nem mesmo comigo. Que eu estava estagnada, que não ia a lugar nenhum, que estava desperdiçando minha vida. E eu disse a ela que não era verdade, que eu me importava com as coisas. Mas eu simplesmente não conseguia mencionar nada. Com exceção dela. Essa sua espiral apática, misere. Quer dizer, eu entendo, você passou as primeiras 2 décadas da sua vida na expectativa de morrer, mas não morreu. Você está aqui agora. Pode começar a viver. Cara, você não é minha mãe nem minha terapeuta, então não sei o que te dá o direito de. Estou no mundo lá fora, tentando. Eu também tive uma vida fodida, mas estou saindo com pessoas, buscando um emprego melhor, tendo interesses, e você está simplesmente esperando o tempo passar. Você é uma casca. Preciso que você se importe com alguma coisa, miséria, que tenha um maldito interesse em uma coisa que não seja eu. Os tubarões roem as paredes internas do meu crânio, e não vou conseguir fazê-los parar até encontrar Serena, mas, enquanto isso, posso distraí-los. Eu me aprumo com um sorriso e digo. De qualquer forma, já que eu tão desinteressadamente abri meu coração para você, pode me dizer uma coisa? Não é assim que... Que diabos é um parceiro para vocês, exatamente? O rosto de Love não se move 1 milímetro, mas sei que poderia encher uma torre de Babel de cadernos descrevendo o quanto ele não deseja ter essa conversa. Sem chance. Por quê? Não. Ah, vamos lá. Ele mexe de leve o maxilar. É uma coisa de licanos. Por isso estou pedindo para você explicar. Porque suspeito que, para os licanos, não se trata do equivalente ao casamento ou a uma união civil entre licanos,
ou ao compromisso constante que vem com o compartilhamento de boletos mensais de múltiplos serviços de streaming superfaturados que alguém se esqueceu de cancelar. Não. Love. Vamos lá. Você confiou em mim segredos muito maiores. Ah, merda. Ele faz uma careta e esfrega os olhos, e acho que ganhei. É mais uma coisa para a qual não tenho hardware. Ele assente e quase parece triste com isso. Eu entendi a coisa da dominância. Realmente fizemos alguns progressos nos últimos 15 minutos. Me dê uma chance. Ele se vira para mim. De repente, parece um pouco perto demais. Ok, uma chance, repete ele, inescrutável. Isso. Toda essa coisa de espécies rivais aprisionadas por séculos de hostilidade até que a morte sangrenta dos mais fracos coloque um fim no sofrimento sem sentido pode parecer desanimadora, mas... Nada de mas. Apenas me explique. Os lábios se abrem em um sorriso. Um parceiro as cigarras se calam. Agora ouvimos apenas as ondas batendo suavemente na noite. A pessoa a quem você se destina. Quem se destina a você? Esta é uma experiência única dos licanos, que difere dos humanos que no ensino médio escrevem poemas nos anuários uns dos outros antes de irem para faculdades diferentes. De que maneira? Posso ter sido culturalmente ofensiva, mas, quando ele dá de ombros, parece gentil. Nunca fui um aluno do ensino médio humano e a experiência pode ser semelhante. A biologia, claro, é outra questão. A biologia. Existem mudanças fisiológicas envolvidas no encontro com o parceiro. Ele está escolhendo suas palavras com circunspecção. Escondendo alguma coisa, talvez. Amor à primeira vista? Ele balança a cabeça ao mesmo tempo que diz. De certa forma, talvez. Mas se trata de uma experiência multissensorial. Nunca ouvi falar de alguém que reconhecesse seu parceiro apenas de vista. Ele passa a língua pelos lábios. O cheiro tem um papel importante nesse processo, assim como o toque, mas há mais. A experiência desencadeia mudanças dentro do cérebro. Alterações químicas. Há artigos científicos escritos sobre isso, mas duvido que eu consiga entender. Eu adoraria colocar as mãos em periódicos acadêmicos dos licanos. Todo licano tem um parceiro? Não. É bastante raro. A maioria dos licanos não espera encontrar e essa não é absolutamente a única maneira de ter um relacionamento romântico gratificante. Cal, por exemplo, está muito feliz. Ele conheceu a esposa em um aplicativo de namoro, e eles passaram por anos de idas e vindas antes de se casarem. Então ele se acomodou? Ele não acha isso. Ter um parceiro não é um tipo superior de amor. Não é intrinsecamente mais valioso do que passar a vida com seu melhor amigo e passar a amar suas peculiaridades. É apenas diferente. Se eles estão tão felizes, a esposa de Cal poderia ser a parceira dele? Ele poderia ter deixado os sinais passarem despercebidos quando a conheceu? Não. Ele olha para a água refletindo o luar. Quando éramos jovens, eu estava presente quando a irmã de Coen conheceu a parceira dela. Estávamos correndo. Ela sentiu o cheiro e de repente ficou imóvel no meio do campo. Achei que ela estivesse tendo um ataque. Ele sorri. Ela disse que era como descobrir novas cores. Como se o arco-íris tivesse ganhado mais algumas faixas. Coço a têmpora. Parece uma coisa boa. E é, muito boa. Mas não é igual para todos, murmura ele, como se estivesse falando sozinho. Processando as ideias ao longo de suas explicações. Às vezes é apenas uma sensação visceral. Algo que agarra você pelas entranhas e não solta, nunca. Algo que sacode o seu mundo, sim, mas também apenas, está lá. Novo, mas atemporal. Foi o que você sentiu. Com sua parceira? Dessa vez ele se vira para me olhar. Não sei por que ele demora tanto para responder algo tão simples. Foi. Deus. Isso é simplesmente uma merda completa.
Love tem uma parceira, o que aparentemente é incrível. Mas sua parceira está presa entre o meu povo enquanto ele está casado comigo. Eu sinto muito, deixe escapar. Seu olhar é sereno. Sereno demais. Você não deveria se lamentar. Posso me lamentar se quiser. Posso me desculpar. Posso me prostrar e... Por que está se desculpando? Porque, em um ano, no máximo, eu vou embora. O bem-estar dele não é minha responsabilidade, mas tantas coisas já lhe foram tiradas e rapidamente trocadas por tijolos de dever. Você vai poder ficar com sua parceira e viver se mordendo para sempre. Há mordidas nessa história, certo? Sim. O ato de morder é, o olhar dele desce até meu pescoço. Demora-se ali. Importante. Parece doloroso. A do Mickey, pelo menos. Não, diz ele, olhando para mim. Meu pulso acelera. Não se for feito da forma correta. Ele deve ter marcas no corpo. Um segredo enterrado na pele, sob o algodão macio da camiseta. E deve ter deixado uma em sua parceira, uma cicatriz elevada para guiá-lo para casa, para ser rastreada no meio da noite. E então algo me ocorre. Uma possibilidade petrificante. É sempre recíproco, certo? A mordida? A coisa do parceiro. Se você conhece alguém e sente que essa pessoa é sua parceira, e sua biologia muda, a da outra pessoa também vai mudar, certo? Não preciso de uma resposta verbal, porque vejo em sua expressão estoica e resignada que não. Não. Ah, que merda. Não sou nenhuma romântica, mas a perspectiva é terrível. A ideia de que alguém pode estar destinado a alguém que simplesmente não corresponde. Isso não. Não. Todos os sentimentos do mundo, só que unilaterais. Incompreendidos e perdidos. Uma ponte construída de química e física que para no meio do caminho, sem jamais chegar ao outro lado. O tombo quebraria até o último osso. Parece absolutamente horrível. Ele assente, pensativo. Será? É uma sentença de prisão perpétua. Sem liberdade condicional, só você e um companheiro de cela que nunca saberá que você existe. Talvez. Os ombros de Love ficam tensos e logo relaxam. Talvez haja algo devastador na incompletude disso. Mas talvez só saber que a outra pessoa está ali. Pode haver prazer nisso também. A satisfação de saber que existe algo lindo. O pomo de Adão dele sobe e desce, os lábios se abrem e fecham algumas vezes, como se ele só conseguisse encontrar as palavras certas formulando-as primeiro para si mesmo. Talvez algumas coisas transcendam a reciprocidade. Talvez nem tudo seja uma questão de ter. Deixo escapar uma risada incrédula. Tanta sabedoria vinda de alguém cuja parceira claramente corresponde. Sério? Ele parece se divertir, e algo mais. Ninguém que já tenha lidado com o amor não correspondido diria isso. Seu sorriso é furtivo. É assim que é o seu amor. Não correspondido. Não há amor nenhum. Descanso meu queixo nos joelhos. Agora é a minha vez de olhar para o lago cintilante. Sou uma vampira. Vampiros não amam? Não assim. Definitivamente não falamos sobre essas coisas. Relacionamentos? Sentimentos. Não fomos criados para dar muito valor a eles. Somos ensinados que o que importa é o bem da maioria. A continuação da espécie. O resto vem depois. Pelo menos foi assim que entendi. Compreendo muito pouco os costumes do meu povo. Serena me perguntava o que é normal na sociedade dos vampiros, e eu não conseguia dizer. Quando tentei voltar depois do período como colateral, foi estremeço. Eu não sabia como me comportar. A maneira como eu falava a língua era entrecortada. Eu não entendia o que estava acontecendo, sabe? Sim, ele sabe. Posso ver que sim. Foi por isso que você voltou para os humanos? Dói menos, digo, em vez de sim. Me sentir sozinha entre pessoas que não deveriam mesmo ser iguais a mim.
Ele suspira e puxa os joelhos, as mãos entrelaçadas entre as pernas. Um pensamento vibra em mim, aqui e agora não me sinto particularmente sozinha. Você está certo, Love. Não tenho hardware para entender o que é um parceiro e não consigo me imaginar conhecendo alguém e experimentando a sensação profunda de afinidade de que você está falando. Mas, fecho os olhos e penso em 15 anos atrás. Um cuidador bateu à minha porta e me apresentou a uma garota de cabelos escuros, covinhas e olhos pretos. Inspiro, mas o ar fica preso na minha garganta. Consegui instalar o software. Porque Serena deu isso para mim. E talvez eu a tenha desapontado às vezes, talvez ela tenha ficado com raiva de mim, mas isso não significa nada no fim das contas. Eu entendo que você esteja disposto a enfrentar Emery sozinho ou a sacrificar tudo pelo seu bando. Entendo porque sinto mesmo pela Serena. E por motivos que não consigo explicar completamente, porque os sentimentos são muito difíceis para mim, eu gostaria de ir com você. Para ajudar você a encontrar quem está tentando machucar Ana. E acho que Serena ficaria orgulhosa de mim, porque finalmente consegui me importar com alguma coisa. Mesmo que só um pouquinho. Ele me analisa por muito tempo, minha imagem envolta no luar. Esse foi um discurso foda, miséria. Foda é meu nome do meio. Seu nome do meio é LYN. Merda. Pare de ler meu dossiê. Nunca. Ele inspira. Inclina a cabeça para trás. Olha para as mesmas estrelas que estive mapeando a noite toda. Se fizermos isso. Se eu levar você comigo, terá que ser do meu jeito. Para ter certeza de que você estará segura. Meu coração palpita de esperança. Qual é o seu jeito? Arquitetonicamente? Com uma pilastra coríntia? Minhas palavras não soam divertidas. Tampouco as dele. Se for comigo, miséria, você terá que ser marcada. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais.